Mais uma semana cheia aí no cenário político brasileiro e vamos dar aí uma passeada pelas principais notícias da semana. Eu sou Maurício Barros, ativista e comentarista político. Já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa aquele like, aquele joinha, assim o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante e consegue espalhar para mais pessoas. Pessoal, essa acho que foi a última semana aí, né, dos trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados, Senado, acho que até no STF e etc. E como sempre, né, as últimas semanas são aí o bicho pega, né? Então foi aprovada a anistia, dosimetria, né? Porque a esquerda fala que é anistia, né? Mas quem me dera, né? Quem nos dera para a direita se realmente fosse uma anistia, né? Mas foi aprovada aí a dosimetria, derrubaram a cassação da Carla, né? Aliás, a não cassação da Carla, e várias coisas aconteceram na outra semana, e essa semana aconteceram várias outras coisas polêmicas, né? Então, vamos lá. Então, teve todo aquele embaraço, né? Que a Câmara não cassou a deputada Carla Zambelli. Um dia depois, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do imperador Alexandre de Moraes, vai lá e caça ela na canetada e fala: acabou o mandato e você tem 48 horas para dar posse para o suplente, né? Então aí essa semana a deputada renunciou ao mandato após o STF determinar, né, a sua cassação na canetada. E segundo aliados de Zambelli, seria uma estratégia para talvez aí para ver se ela consegue preservar os direitos políticos, mas eu acho muito difícil porque tem a condenação e tal, então eles vão querer ir para cima disso e eu acho muito difícil, mas é uma estratégia, né? E ela não fica com esse processo de cassação, porque o fim dos direitos, a perda, né, dos direitos políticos com a cassação é automática. Agora não, como ela renunciou, então eles vão ter que abrir um outro processo para cassar os direitos políticos dela, né? Mas eu acho, tá? Aí já é minha... Diante de tudo que está acontecendo e do Brasil que estamos vivendo hoje, eu acho isso inevitável, né? Mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Essa semana também, né, o segundo núcleo lá da tal trama golpista foram julgados, né? E Felipe Martins é condenado pelo STF a 21 anos de prisão por plano de golpe. Então, o ex-assessor de Bolsonaro teria sido responsável por elaborar e apresentar a tal da minuta do golpe ao ex-presidente e aos comandantes das forças. Então, outro julgamento, outra sentença aí já esperada por todos, né? Embora a defesa do próprio Felipe Martins aí tenha trabalhado muito para conseguir aí a não condenação, né? Porque tentaram fazer com ele ali um tipo de delação para ver se ele entregaria alguma coisa ou se ele rifaria ali, né, o Bolsonaro, e não conseguiram, né? Diferente do Mauro Cid lá, que deu fez declarações ali totalmente controversas, mas não, isso não é controverso não, tá tudo certo, vamos seguir o barco aqui, e condenou a galera lá e, né, deu uma penazinha ali baixa pro Mauro Cid, mas é o Brasil de hoje, né? Mulher de Ramagem. Ramagem é o deputado também condenado ali pela trama golpista, né, que está exilado nos Estados Unidos. Então, mulher de Ramagem denuncia bloqueio de suas contas bancárias. A delegada indica Alexandre de Moraes como possível responsável pela decisão, né? Então, aí o Alexandre Ramagem foi... E é aquela coisa que a gente sempre fala, né? O Ramagem, ele foi condenado ali, tá exilado e tal, e o que a mulher dele tem a ver com isso, né, para ter as contas bloqueadas. Então, porque vai mandar dinheiro para ele, porque não sei o quê, mas eles têm filhos, né, precisa alimentar os filhos, a vida, infelizmente, né, ele tá lá, ela tá aqui, mas a vida tem que continuar. Então aí é aquela coisa da individualização, né? Então eles estão pegando todo mundo. Lembra quando falaram lá da perda dos vistos, da Magnitsky, não, pô, na mulher do Moraes, por quê? Então, assim, esse povo é tão contraditório que eles pregam uma coisa e fazem totalmente outra. É bem coisa de esquerdista, né? Então há quem diga aí que Alexandre de Moraes não é esquerdista, né? Mas enfim, ela denunciou e com certeza vai ficar por isso mesmo, porque quando a gente fala alguma coisa do imperador do Brasil aqui, nada acontece, né? Ainda falando do imperador, Moraes reúne os 3 poderes em festa após se livrar da Magnitsky. Ou seja, o cara deu uma festa para comemorar ali
ele se livrar da Magnitsky, né? Então, um dia após se livrar da Magnitsky, Alexandre de Moraes festejou o aniversário com o Alckmin, parceiraço, Alcolumbre, parceiraço, Temer, parceiraço, Gonê, parceiraço dele, né? E colegas do STF. É muita sacanagem mesmo, né? Isso aqui é um tapa na cara do brasileiro, né? Mas, né? CCJ do Senado aprova PL da dosimetria e plenário pode analisar ainda nesta quarta-feira. Texto aprovado por senadores reduz penas de Bolsonaro condenados por tentativa de golpe de Estado. Relator Esperidião Amin utilizou manobra para evitar a volta do projeto à Câmara. Então, a CCJ é a última comissão, né, a analisar os projetos antes do projeto ser votado pelo plenário do Senado ou da Câmara, né? Então, a CCJ aprovou e aí no mesmo dia o Senado aprova o projeto que reduz penas de Bolsonaro e condenados por tentativa de golpe. Então, texto aprovado por senadores reduz penas, né, por tentativa de golpe. O relator Esperidião Amin usou uma manobra para tentar evitar essa demora, né? Então, tipo assim, eles alteram demais o texto, aí o texto tem que voltar para apreciação da Câmara. Então, usaram aí uma manobra e agora o texto vai à sanção do presidente Lula, né? Então aqui, ó, PL da dosimetria, os caminhos do projeto após o veto anunciado por Lula. Então, Lula terá 15 dias úteis para analisar o texto aprovado pelo Senado na quarta-feira, dia 17. Mas o anão diplomático aqui, o 9 deles, ele já falou em palanque, né, que é só o que ele sabe fazer, é falar em palanque. Ele já falou que o projeto vai ser gato e eu vou vetar. Já falou que vai vetar o projeto porque inventou um monte de coisa lá. Porque é uma tentativa de golpe, houve tentativa de assassinato e não sei o quê. E os processos ainda não acabaram. Inventou um monte de coisa lá e disse que vai vetar pra tentar agradar a militância ali, né? Mas interlocutores diz que a dosimetria já foi tudo acordado. Inclusive a queda da Magnitsky tem a ver com a dosimetria. Então, vamos ter que aguardar aí até o ano que vem. E aí, na sexta-feira... Foi na quinta, né? Na quinta-feira, a Polícia Federal faz operação contra desvios do INSS e senador Everton é alvo de secretário... É alvo e secretário da Previdência é preso. Então, o secretário executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, teve prisão domiciliar decretada e foi afastado do cargo. A Polícia Federal também prendeu Romeu de Carvalho Antunes, o filho do careca do INSS. E esse senador Everton aqui, nada mais, nada menos, é o vice-líder do Lula no Senado. Ele é do PDT, partido de esquerda, né? Mas quem? Quem poderia imaginar, né? Então, número 2 da Previdência do Lula é preso em operação do INSS. Ação mira esquema que atingiu benefícios de aposentados e pensionistas em vários estados. E ainda dizem lá na CPMI que não, a culpa é do Bolsonaro, porque o Lula tem um exército lá na CPMI, né? Eles não assinaram a CPMI, se dependessem deles, não teria CPMI, mas ele tem um exército lá trabalhando para ele. Então, todo mundo que é envolvido com o Lula, eles não deixam ir lá para depor e ficam colocando a culpa no Bolsonaro. Mas engraçado que só quem vai preso é o pessoal do Lula, né? Caramba, eu acho que o irmão também não é do Lula, deve ser do Bolsonaro, né? Também, essa semana, Mota, né, e a mesa diretora caça Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem em decisão da mesa diretora. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acumulou faltas, enquanto o ex-chefe da ABIN foi condenado por participação na trama golpista. Então aproveitaram aí essa última semana, último dia, né, de trabalhos legislativos e passaram a régua, passaram a limpo e caçaram aí sem a ampla defesa, tá? Que está previsto na Constituição Federal. Mas caçaram aí. E ainda o do Ramagem, eles caçaram prevendo o futuro ainda, né? Porque vai ser por falta... o que tá na decisão lá é que vai atingir o número de faltas. Então, já caçaram aí, né, prevendo o futuro lá, enfim. E aí, pra acabar de sangrar o brasileiro de vez, né, Justiça determina indenização de R$400 mil a Dilma Rousseff por violações na ditadura, né, por tortura na ditadura, né. TRF1 também reconhece direito à reparação mensal por afastamento profissional motivado por perseguição política. Ou seja, ainda vai receber um salarinho por mês aí, né? Já não basta os mais de R$200 mil que a ex-assaltante de banco, hoje presidente de banco, recebe, né? Ainda vai receber aí uma bagatela de R$400 mil
E ainda vai receber aí uma mesadinha, né? Será que vai ser uma mesada igual a do irmão do Lula? Não sabemos, né? Mas é muita sacanagem, né? Enfim, é o Brasil sendo o Brasil sempre, sempre favorecendo aí a esquerda e as pessoas que, esses sim, violaram, né? Ou atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Esse sim, mas enfim, né? E aí, pra fechar aqui a nossa... Fechar de vez aqui o nosso resumo da semana. PL da dosimetria foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, agora vai pra sanção do Lula. E aí a putinha do STF, Lindenberg Faria, do PT, foi lá, não quero dosimetria, não quero, entregou lá pro Alexandre de Moraes um mandado de segurança, né, pra tentar barrar o PL da dosimetria. E quem que vai ser o relator? Caramba, que sorte, né? Moraes será o relator de processo contra o PL da dosimetria. O mandado de segurança partiu do líder do PT na Câmara, o Lindenberg Faria. É aquele condenado por improbidade administrativa e que fizeram uma manobra lá e ele conseguiu ser eleito aí, né? Conseguiu os direitos políticos para disputar a eleição e ser eleito deputado federal. Esse mesmo. Então, E aí, como sempre, né? Esse Moraes, ele dá uma sorte, né, nessas coisas. Aí cai no colo dele pra ele decidir, pra ele relatar, né? Enfim, esse é o Brasil, né? Então, quando a gente passa aí por umas notícias dessa aí, a gente fica meio sem entender, né? Caramba, meu, acho que o crime compensa mesmo nesse país aqui, hein? O crime realmente compensa, porque olha... E é essa turma toda aí que fica falando de reparação histórica, de desigualdade social, porque o país tem uns ricos e uns tão pobres e eles estão ganhando grana, hein? Eles estão ricos, estão milionários. Né? Filho de Lula ganhando mesada de 300 mil, né? Segundo a testemunha lá, ganhando 25 milhões aí, não sei do que, viagens caras de primeira classe, enquanto realmente, tá? Tem uma bela de uma população aqui praticamente comendo merda, né? Então, esse é o Brasil. Vou pedir de todo coração para você comentar aqui o que você acha de tudo isso, dessas notícias aí, né? Vou pedir também para você se inscrever no canal, ativar o sininho e se você tá até aqui, ó, deixa aquele like, tá? Para o algoritmo espalhar esse conteúdo para mais pessoas, porque nem todo mundo comenta essas notícias, então passou a semana, vem próximas notícias, então essas notícias acabam morrendo. Então conto com você, hein? Vamos lá, até a próxima semana, um abraço!